os pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Esta mensagem, ela é a lição número 14, Ante os Pequeninos, do livro Sinal Verde. Como sempre nós fazemos, em vários vídeos que já publicamos, que já postamos, nós pedimos cautela, que analisem bem os nossos comentários. E esta lição trata de um assunto muito grave, muito importante, que é a educação. Se este vídeo for útil para você de alguma forma, retire o melhor proveito. Todavia, se você notar algum equívoco ou se sentir a necessidade de fazer alguma observação, fique à vontade para compartilhar conosco aquilo que possa ser útil a muitos. Não abandone esse propósito de compartilhar conosco para que também a sua observação nos ajude. O assunto é tão sério, meus irmãos, que se nós observarmos bem esta lição, Ante os Pequeninos, nós vamos observar que contém 10 parágrafos. Em 8 destes parágrafos, o benfeitor espiritual ressalta a importância da educação da criança, sendo que nos demais parágrafos nos aconselha, por exemplo, a relevar algum prejuízo sofrido por travessuras de crianças e também nos lembra que o serviço de educação da criança é responsabilidade dos pais ou os responsáveis, e não nos cabe censurá-los ou repreendê-los. É uma advertência importante, porque quase sempre nós temos o hábito da crítica. Vamos ter muito cuidado, porque, na verdade, nós não temos, por mais que nos esforcemos, nós não temos condições de avaliar as dificuldades que os responsáveis enfrentam no trabalho educacional dos filhos.
À primeira vista pode parecer fácil. A nosso ver, salta aos olhos os equívocos dos pais, mas nós não sabemos. Nós não temos condições de avaliar as dificuldades dos pais ou dos responsáveis. Não sabemos mensurar a causa, em alguns casos, de tanta omissão no processo educacional, às vezes de incompetência e também desinteresse. Nós sabemos sim que crianças sem limites incomodam, seja por conta da postura teimosa, insolente e até mesmo das posturas ou atitudes agressivas das crianças. Nós sabemos que uma criança mal criada, ela incomoda e não podemos fugir desta realidade. Agora, se a função de educar os filhos pertence aos pais ou aos responsáveis, nós não podemos menosprezar o fato de que a conduta da criança mal criada, ela não somente nos incomoda, como também incomoda os nossos semelhantes. Essa advertência se faz necessária para que nós fiquemos cada vez mais atentos sobre a nossa responsabilidade, porque talvez no intuito de proteger os nossos filhos, nós estamos tornando eles, os nossos filhos, um indivíduo não bem recebido nos lares ou no ambiente onde ele chega. A verdade é que nós precisamos, a partir do momento, chegar à conclusão e perceber que uma criança que ela não recebe dos pais a atenção devida, e tornando-se uma criança mal educada, ela, de fato, ela incomoda. E incomoda muito. Não é por acaso que nós flagramos tantos adultos avançarem o sinal vermelho. Nós estamos estudando o livro Sinal Verde, mas é muito propício dizer por que tantos adultos infringem as normas de trânsito, ludibriam a lei e cometem tantos e tantos crimes. Nós não podemos esquecer jamais que os adultos, como nós adultos, nós já fomos crianças. Certamente por isso, o benfeitor espiritual, André Luiz, nos chama a atenção de forma incisiva sobre a importância da atuação dos pais, a ponto de ressaltar que a criança é uma edificação espiritual a ser levantada pelos seus responsáveis. É verdade, repito. Ele pede para que nós tenhamos muito cuidado em não censurar e não criticar a educação daquela criança. Não nos cabe a tarefa de ficar criticando os nossos semelhantes, mas isso também não pode nos levar a desprezar as consequências, os resultados da omissão dos pais. Se a criança ela clama, ela pede por amor, atenção, disciplina e entendimento, nós não podemos esquecer que a criança não somente clama, e talvez nós não percebamos isso, mas ela também solicita que seja colocado em prática um preceito até mesmo constitucional. Ela tem direito à educação. E por ela, a criança clama-se no fundo de sua alma. As crianças esperam tanto por educação, elas clamam tanto por serem educadas, que André Luiz chama a atenção nesta lição, chama a nossa atenção para o fato de que o filho é um observador rigorista de tudo que o responsável fala ou faz. Os nossos filhos, eles percebem minuciosamente os nossos atos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. E o benfeitor espiritual deixa bem claro que receberemos de volta tudo o que lhe dermos. Talvez vocês estejam percebendo como eu, o motivo pelo qual nós estamos enfrentando tantos problemas hoje no dia a dia. E nós não podemos esquecer, repito, que a criança precisa ser amada,
mas ela carece e clama também por educação. Elas querem ser educadas. E muitas pessoas, às vezes, protegem demasiadamente os seus filhos. Nós sabemos, sim, que os nossos filhos, são pedras preciosas. E como tal, nós não podemos esquecer que essas pedras, elas merecem ser buriladas. Todavia, nós, como pais, nós devemos abandonar a ilusão de transformar o nosso filho num enfeite, procurando mantê-lo intocável como se estivesse numa bolha, numa proteção indesejável. Ou seja, os responsáveis, os pais, nós temos o dever de educar o filho para a vida, pois senão correremos o risco de assistir à queda deste adorno, desta pedra preciosa, despedaçando-se até mesmo ante os olhos, não somente da sociedade, mas também diante dos nossos próprios olhos, frágeis perante os desafios da vida. Educar, meus irmãos, significa preparar o filho, o educando, a vencer os obstáculos da vida, no sentido de ensinar a criança a vencer seus medos e até mesmo a não se anestesiar nos prazeres da vida. Quando falamos em educar, nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar os desafios da vida, para vencer os medos, os receios e até mesmo não se submeter aos prazeres, à luxúria da vida. Educação verdadeira é aquela que nos ensina a tirar proveito da dor e a vencer as seduções ou os apetites indignos. Nós não podemos esquecer isso. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Por outro lado, provavelmente você não concordará com o que será dito a partir de agora, pelo menos nesse tópico que nós vamos agora introduzir o assunto. Mas não importa, nós não deixarei de minha parte divulgar estes dados. Enquanto os filhos incomodam os outros com suas peraltices, os pais não percebem que contribuem para a rejeição dos rebentos dos seus filhos entre vizinhos e familiares. Isso nós já dissemos antes. Os pais omissos contribuem, não raro, com a sua omissão. O pior, meus irmãos, é quando estas peraltices se transformam em condutas criminosas. Ora, pesquisas científicas têm demonstrado que a ausência de pais, a ausência dos pais, ao invés da pobreza, é a causa mais grave da falência moral dos filhos. Repito, a ausência dos pais, os pais omissos, é a causa mais grave da falência moral dos filhos. É profunda a relação entre orfandade e assassinatos, entre orfandade e dependência química, entre suicídio. Para vocês terem uma ideia, dados recentes de 2015, publicado pela Organização das Nações Unidas, este órgão publicou recentemente que mais de 150 milhões de crianças vivem nas ruas. E pesquisas demonstram ainda mais que desde a década de 60, triplicou o número de lares sem pais. E aqui, meus irmãos, nós vamos procurar aprofundar um pouco mais. Aqui nós não estamos falando apenas e exclusivamente daqueles que não desfrutam da presença física dos pais. Nós estamos falando também da orfandade em sentido amplo, como também daqueles que se encontram, crianças que se encontram abandonadas moralmente.
Aqueles que às vezes estão dentro do nosso lar, mas estão abandonadas. Sim, eu estou me referindo também às crianças órfãos dentro da nossa própria casa. O fato é que, como estamos relatando aqui, o distanciamento físico dos pais ou o abandono moral é causa indubitável hoje da violência social, do crescimento de gangues, do consumo de drogas ilícitas. É verdade que existem famílias bem estruturadas sem a presença do pai, mas não é a regra, é a exceção. O afastamento dos pais e também do pai tem sido apontado como causa de tantos problemas que nós estamos enfrentando. Como educar a criança, você que é pai, você que é mãe, como educar o nosso filho distante dele? Os pais ou os responsáveis precisam estar presentes e nós não podemos fugir dessa nossa responsabilidade. Sem sombra de dúvida, hoje, psicólogos, educadores, distinguem dois aspectos importantíssimos na educação dos nossos filhos. Primeiro é a atenção. Os pais precisam estar atentos e também os pais precisam colocar limites, eles precisam cobrar. Esses dois termos, atenção e cobrança, esses dois termos têm sido muito valorizados por educadores e psicólogos. Tanto a cobrança e a atenção, tanto esses termos foram usados como parâmetros para classificar ou diferenciar a postura dos pais no processo educacional dos próprios filhos. Qual a conduta dos pais perante os reclamos ou a carência dos filhos? Qual que é a nossa postura? Qual o nível de exigência ou cobrança dos pais diante dos filhos? De acordo com esses dois aspectos da educação, os pais podem ser denominados de presentes, comandantes, permissivos e omissos. Ou seja, enquanto alguns pais são atenciosos e sabem colocar limites na educação dos filhos, outros, além de não cobrar, não colocam limites, mantendo-se totalmente desatentos aos interesses do filho. Primeiro são denominados de pais presentes, aqueles que estão atentos às necessidades do filho e sabem colocar limites. E os últimos são denominados de omissos. Não apenas ele se omite em cobrar e também esquece de estar presente. Dentre esses dois limites extremos, entre os pais presentes e os pais omissos, deparamos-nos com aqueles que colocam limites, mas não dão muita atenção psicológica aos filhos, e com aqueles que são bastante atenciosos, mas não cobram disciplina, não estabelecem limites. Esses dois tipos de pais são denominados de comandantes e permissivos. O que as pesquisas e os estudos têm demonstrado é que os pais omissos prejudicam gravemente o desenvolvimento da criança, pois além de não demonstrarem amor, atenção e carinho, também não colocam limites na conduta dos filhos. Muitos psicólogos consideram que a omissão dos pais é o tipo de influência mais perniciosa. Muito embora os responsáveis não façam isso, muitos não fazem isso de propósito. Estes pais estão constantemente ocupados com seus trabalhos ou com a sua vida pessoal, e parece que eles não têm absolutamente nenhum tempo para os seus próprios filhos. Quase sempre procuram terceirizar esta função importantíssima. Os omissos são aqueles que pensam estar fazendo muito bem em pagar a escola,
adquirir roupas e remédios. Todavia mantém-se, consciente ou inconscientemente, distante dos filhos. Em verdade, meus irmãos, estes pais omissos abandonaram emocionalmente o filho. Dão abrigo físico, assumem as despesas dos filhos, mas estão totalmente distantes, pelo menos do ponto de vista emocional. E a mensagem de André Luiz vem nos chamar a atenção para a responsabilidade de ser pai e mãe. Sem dúvida, o diálogo e a cautela sobre a educação dos filhos deveriam estar presentes desde o início do namoro e muito antes da cópula sexual ou da intenção de se adotar uma criança. Este diálogo, esta cautela, evitariam que os pais fossem pegos de surpresa no transcorrer da sua caminhada aqui pela vida. Postura consciente seria essa de se dialogar, se preparar, tomar todas as cautelas no processo educacional do filho. Esta postura consciente evitaria que amanhã muitos pais assistissem à derrocada, à falência moral dos filhos, e este fato poderia ser plenamente evitado com cautela e muito diálogo e preparo. Por outro lado, muitas pessoas pensam que as crianças necessitam ser amadas. E é verdade. Pai e mãe têm funções como proteger, ensinar, proporcionar segurança, estabelecer limites. Tudo isso é verdade. Mas nós não podemos jamais esquecer que as crianças sentem necessidade de demonstrar o seu amor ao pai, à mãe. Assim, nós como pais, nós não podemos esquecer de amar e também de nos colocarmos à disposição para sermos amados. Com o passar dos anos, a criança não será amorosa não somente pelo fato de não ter recebido amor, mas porque também, quando tinha amor para compartilhar, não encontrou alguém que se interessasse em acolher esse sentimento. E se os pais têm o dever de levantar esta edificação espiritual, como nos apresenta André Luiz, o benfeitor ainda nos adverte a jamais transformar nossos filhos em enfeites ornamentais. Como preservar a criança dos perigos e desafios da vida sem ensinar aos nossos filhos o prazer pelo trabalho? Ora, nós sabemos que o mundo moderno tem levantado tantos obstáculos aos pais hoje, inviabilizando inclusive o trabalho e a disciplina dos filhos. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho de criança de qualquer forma. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Muitos podem objetar, podem questionar. Este não é o alcance da norma legal. Contudo, meus irmãos, é isso que a sociedade tem interpretado. Essa interpretação que estamos dando a esse dispositivo legal. Os pais hoje eles não têm condições de proporcionar ao filho descobrir o prazer do trabalho. E se a criança, eu pergunto, se a criança não aprender a trabalhar até os 14 anos, quando será que ela irá aprender? É muito difícil. Se ela não aprende a trabalhar, aprende a gostar do trabalho até os 14 anos, quando será que ela irá aprender? Como ela vencerá na vida, como essa criança vencerá na vida aquele que não aprendeu a trabalhar? Os pais, nós temos o dever de ajudar o nosso filho, ajudando-o a usar o seu tempo de forma útil. Repito, os pais têm o dever, nós temos o dever de ajudar o nosso filho a usar de forma devida
o seu tempo. Somente assim iremos contribuir para o progresso e avanço da sociedade. E preciso falar que existem pesquisas que mostram que quanto maior for a participação dos pais na escola, acompanhando os filhos também na escola, mais a escola se tornará protetora. Mas o que nós temos notado é que os pais estão cada vez mais distantes da escola. Sem falar que muitos terceirizaram esta função educacional do filho, como nós já dissemos. O que estamos presenciando hoje é que as crianças estão sendo abandonadas dentro e fora de casa. As crianças não estão desfrutando da presença dos pais nem fora e nem dentro, muito menos dentro da escola. Como consequência, diante do fato de que os pais não se interessam pelos próprios filhos, as crianças abandonadas, seja física ou emocionalmente, frequentemente essas crianças se juntam a grupos criminosos a fim de desfrutarem do prazer em pertencer a algum grupo. Se eles não têm a quem compartilhar amor dentro de casa, farão num grupo, e quase sempre grupos criminosos e gangues. Neste grupo poderá encontrar a forma de ser útil e compartilhar a sede de amar e de ser amado. E assim, meus irmãos, estamos assistindo ao aumento assustador do índice de criminalidade. O consumo de drogas vem aumentando no mesmo nível. Nos últimos anos houve um aumento, um incremento importante nas taxas de suicídio. O caos, você deve estar pensando, o caos está instalado? Eu, de minha parte, eu não sei. Só sei é que Deus sempre está no leme, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O que eu sei também é que estamos colhendo os frutos de nossa incúria, do nosso desleixo, da nossa atenção, da nossa omissão. Não por acaso André Luiz argumenta nessa lição. A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. Repito, a mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. Existe uma enorme diferença entre ser uma criança elevada, sapeca, sagaz, e ser uma criança sem limites e sem educação. Flagrante, nós notamos, é o despreparo e o desinteresse de nós pais. Aliás, a maioria dos pais não sabe qual o seu papel e nem se interessa. Talvez seja o assunto menos compartilhado entre um casal de namorados. Filhos, meus irmãos, precisam de encontros afetivos. Carecem de ouvir vozes acolhedoras. Carecem da presença de adultos tranquilos para enfrentar os desafios da vida. Mas os filhos carecem também de limites. Colocar limites faz parte do processo educacional. O casal precisa entender que, por conta da concepção de um filho, suas rotinas sofrerão importantes alterações. Os pais precisam saber que não é a escola que forma o caráter. Não é a escola que ensina os primeiros limites de convivência. Muito embora, muita ideologia trabalha nesse sentido, de sequestrar os nossos filhos do nosso lar, dentro do nosso lar, para que eles possam manipular dentro da instituição educacional. Mas nós precisamos perceber que não é a escola que compete exclusivamente ensinar os pequenos a conviver com os mais velhos. Os pais, nós, de certa forma, não percebemos que abrimos mão desse papel fundamental, que é a construção dos alicerces do caráter,
valor moral e conduta ética. E o que é de estranhar é que às vezes não saímos, tem aumentado muito grande o número de instituições religiosas, de igrejas, de templos, de casas espíritas, mas pouco se fala a respeito desta importância. Mas André Luiz nos adverte nesta mensagem sobre a responsabilidade que nos cabe. André Luiz nos mostra de forma clara e patente que os pais não exercem uma atividade privada, mas uma função que, além de pública, é divina. Nós estamos edificando espiritualmente. Deus não fará por nós aquilo que nós podemos fazer. E Eusébio, no livro No Mundo Maior, nos traz o seguinte ensinamento: abandonemos a ilusão, antes que a ilusão nos abandone. Que a paz do nosso Pai nos encontre, onde quer que nos encontremos, hoje, amanhã e sempre. E que você pense, que você medite a respeito daquilo que foi dito. Se houver alguma consideração, alguma ressalva, colocamos-nos sinceramente à escuta para que nós possamos juntos, compartilhando ideias, chegarmos à melhor conclusão.